Tá gravando. Ah, antes de mais nada eu preciso fazer uma claquete. Não precisa fazer. Eu preciso? Vai, cara. Pra sincronizar o áudio? Então vai. Porque daí vai ter um pico. Tá. Caralho. Aí. Cat mesmo, hein? Crypto League. Então assim, cara, a gente vai começar agora. Não, vamos se apresentar. Não quero me apresentar. Eu não quero me apresentar. A gente aqui agora, cara, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar as informações do primeiro turno da Copinha Da Crypto League. da nossa querida Crypto League e vamos começar a destrinchar cada um de suas nuances aqui e vamos tecer alguns comentários a respeito, já que é o final de primeiro turno e não precisa de um podcast, pode ser um videocast, né? Então, vamos começar lembrando aí como é que tá a situação atual. Primeira condição atual. Então vamos passar um geral. A ordem de como tá agora. Colocação. Então vamos lá, primeiro lugar, né, pra tristeza da nossa querida Vivi Company, né? Khabib é o primeiro. É o primeiro colocado, 1248. E ficou à frente do Vivice 1241. E aqui já vale uma primeira reflexão, né? Será que o Villani não vai conseguir ganhar o seu primeiro título, né, geral? Ele, né, com tudo aquilo que ele fala, tudo aquilo que ele tem, Com todo o garbo e elegância. garbo e elegância, ele ainda não é campeão, né? Então agora seria a chance dele, começo arrasador, mas eu vejo aqui uma tendência de queda. Não sei vocês, eu vejo uma tendência de queda. Análise de gráfico. Villani tá mais pra queda agora, mas Passou. Começou bem demais, né? Ele Exatamente. começou acima da média, agora ele tá começando a... Então, e eu acho que daí tem um turno inteiro pra continuar em segundo ou cair. Então não acredito no título do Vivi. Daqui pra frente ela Pra completar o G3... Claudião, cara, que tem um estilo de jogo que a gente vai ter que entender o que é o seguinte. Ele é um cara que é espécie de uma gangorra, mas quando ele faz cagada, ele faz tipo merda, que não fala nada, não aparece, faz 15, 20 pontos. Aí de repente o cara acerta um 2 e já vai pra 80, 85. Exatamente. Então ele é uma gangorra que pende mais pro lado positivo e consegue ficar na frente. Mas ele não é um cara regular. Eu entendo. Ele é o cara que acerta o André fazendo 18 pontos. Exato. Bom, vamos continuar analisando então. Esse é o G3, que é a turma então que chegou, já passou 1.200 pontos. Esses três hoje, na minha opinião, são os que têm chance de ser campeão. Essa opinião aí é bem sem bolas, né? É. O comentarista da Sport TV. É. Eu acredito que o Corinthians tem chance sim de ser campeão. É evidente, né? Não, mas eu acho que é evidente Então mesmo. vamos porque... lá. Tá, beleza. Daí Zona do Agrião. fazendo o G4, abrindo a zona do Agrião, Mestre Coxa. Que... Não, você não pode falar do Mestre Coxa. Cabide, fala do Mestre Eu Coxa. falo que faz ser. Que Mestre Coxa, o caralho? Eu falo que faz ser. Não, Cara, vamos falar do mestre. Eu sou novo na liga e Esperava mais, Zona do Agrião, filha da puta. Antes de começar, eu falava, cara, meus caras a bater, eu acho que é o Vivi e o mestre. Que eu realmente não tô esse ano no nível para ser primeiro ou segundo, mas para ser terceiro, ao longo prazo eu posso chegar. Você tem são 11 começado pessoas, também né? com participações razoáveis nas duas copinhas e na Libertadores. Não, e assim, ó, se for ver, o G4 ali, né, do geral, chegou nas semifinais. Não vale falar G4 porque a gente só tem 11 times. Então tá bom. O G3 G3 e mais um líder do Zona do Agrião. Agrião e Z3. Tá. Isso. Bom, agora, em quinto lugar, Nosso jornalista. nosso jornalista. olha assim, Esportivo. 1108. E aí aqui é uma crítica válida, né? O cara que trabalha com No isso, meio. o cara que, né, por exemplo, se fosse um bolão de medicina, eu me sentiria na obrigação de ser líder se fosse um bolão de medicina. Mas é bolão de... Eu trabalho com medicina, ele Como trabalha com seria futebol. um cartola de medicina? Entendeu? Então assim, ele tinha a obrigação de ser muito melhor. Eu acho. E até porque eu acho que ele entende de futebol. Mas é que também, aí o cara que normalmente... Será? Mas tem aquela também, normalmente o cara que é clubista... Quanto ao clubismo, ficou nítido naquela rodada do Flamengo Sim. com o São Paulo, onde era óbvio que tanto o Diego quanto o Guerreiro iam pontuar bem. Absolutamente todo mundo pegou, ele não aceitou pegar e ficou com cargo de puta.
Essa é É verdade. verdade. Mas eu acho esse clubismo, eu acho, sei lá, é a minha opinião, eu acho que não cabe pra quem quer ser campeão. não, E quer tanto que jogar. nunca foi campeão, né? Quer jogar o dinheiro no lixo, põe no meu Já foi bolso. campeão alguma vez? Não. Sim, já foi Não, campeão eu- alguma vez? Aí ele não. Campeão É. em cima. Nem pega. Então, cara, estou falando. Vamos lá, continuando. Bom, agora a gente tem que avaliar o próximo e o Cuba ali, né? Tentando chegar aos poucos. De Pardal. É, o Pardal. Cara, 1081. Mas, cara, eu quero que você me explique uma coisa. pode pedir. Assim, Não, tudo eu- tem explicação Tá racional, bom, física, tá bom. Então me científica explica o e- seguinte. biológica. Como é que, cara, vamos dizer assim, você tem lá 200, 205 cartoletas. Você imagina que aquele cara vai valorizar e você acerta e você ganha dinheiro. Eu sempre acerto. Mas, cara, como é que você faz isso e não ganha ponto? É isso que eu quero que você... O que a Disney te sugou? Me conta, cara, por que você ganha tanto dinheiro e não consegue pontuar tão bem pra estar brigando lá em cima? Vamos fazer o seguinte, vamos aguardar o final de segunda-feira. pra ter resposta. Ele falou que pra tudo teria uma resposta tem racional e tal, e justificativa. não falou. A justificativa mais perfeitamente aceitável e científica, embasada cientificamente, Que é? azar. Eu dou outra. Mas, ó- Eu troco o azar para a realidade. Edgar Júnior. Edgar Júnior. Não, mas o Gangorra é meio que... Mas sabe o que eu sinto aqui? Eu sinto que esses três aqui, ó, Mestre Coxa, Albertinho e Cuba, eu acho que esses três, eles ainda têm chance de fazer alguma coisa Eles pra podem brigar em incomodar, cima, gente, tá podem ligado? incomodar. Não, acho que todos têm, mas de Mas é probabilidade... até aí só. Cara, são 20. Tá bom, já que você insiste, vamos pro próximo colocado. Mas não dá pra Cara, agora, então assim, né? o Mini, cara, já deixou de escalar uma ou duas vezes. Então já perdeu o parâmetro, já não comenta o jeito que esquece. Não merece de escalar. comentário. Não merece Não comentar. merece comentário. Não merece, às vezes, nem ser lembrado. Porque, cara, É, se você tá vamos- fazendo negócio, você nunca vai esquecer. Porque, cara, pensa, é 15 minutos, meia hora, uma hora em uma semana, às vezes 4, 3 dias. Então, Mil e de qualquer maneira. Então, nesse acho que ponto, mas depois vai com chegar. um pontinho a menos temos a melhor surpresa do final do turno, que Mas foi é sempre assim, ano o passado nosso foi assim. Cavazito. Melhor Cavazito. surpresa, obviamente, por ter passado o EP. o Zito, cara, ele, se for ver, ele... Na verdade, ele saiu do grupo porque não tá mais aguentando. Então, assim, esse é um cara que Fraco. você também... Você Fraco, sabe que... fraco. Não, isso é fraco. Na hora que chegar e tirar uma pontuação que eu não espero, a hora que der um baque ali, eu tô achando que vai arregar de novo. Então, então não vejo outra explicação pra ele estar nessa posição, né? Porque deve entender Eu muito vejo futebol. excesso de rodada carniça. Tem muita rodada carniça já. Olha só, Duas seguidas. Não, mas uma particularidade. Você nota que umas 5 foram cair. olha uma cara, particularidade. Esse campeonato a gente percebeu que devido às assistências que tiverem uma diferente forma de ser analisada, a gente esperou médias maiores. De fato ocorreu, as médias são maiores. Só que o número de rodada carniça, de visitante aprontando, é bizarro. Muito mesmo. Há umas 3 rodadas atrás, quase teve um visitante Nunca que aconteceu ganhou. tanto de visitante. Foi a maior da história. A maior da história que só um mandante ganhou. Isso, só um mandante Aconteceu ganhou. e, cara, foi real. Quer dizer que aos próximos agora, nenhum não chegou nem a 1000. É, a gente vai falar mesmo assim, esses caras. Cara, eu acho que sabe o que a gente tem que falar? que citar. Eu vou falar o que tem que falar. Porque assim, o cara, no ano passado, ele falou em campeão moral, falou que só perdeu porque o Meta esqueceu, ele, sabe, assim, choramingou, arrotou, falou que ia ganhar, tinha certeza absoluta. Já tem Na última duas- rodada faltava 4, 5, cara, na última rodada ele fez 95, ele deve ter feito 30, tá ligado? Cara. Então assim, ele chegou nesse campeonato achando que ele vinha destruindo, entendeu? E o mais legal é que ele acredita que ele é acredita, bom. porque ele gosta, mas ele Isso, acredita ele que é bom, acredita mas que ele é cara, bom. Tem outro ponto, ele já tem umas 2 ou 3 desculpas prontas pro já fim do tem, ano. tem que ter. A questão Não, do ele já- goleiro, não, o na- fator goleiro, na- né? Não, mas agora no Na segundo cabeça turno dele é vai. campeão moral. Agora no segundo turno vai. Mas, cara, ó, é menos de 1000 pontos, né? Cara, ele tá com 990. Talvez Cara, 990 é muito é muito pouco, tá ligado? Então, assim, tá na hora de repensar e falar assim, cara, acho que eu tenho que subir um degrau de cada vez. Então, assim, o EP, cara, é isso que a gente tá falando, é muita prepotência de pensamento. Tem Não um- que ele seja metido, mas ele achava de fato. Ele acredita. Ele acredita que ele é muito bom. Décimo lugar, Rica Gangorra, 981. E eu acho que nessa questão aí, cara, se for ver, o Rica, ele... Não sei se ele estava muito empenhado naquela época que ele chegou lá em cima, mas a gente sabe... Ele Começou presta forte. atenção. Não, mas a gente sabe que a hora que ele caiu, ele não estava prestando tanta atenção. Tava assim. Não, Mas ele esqueceu- ele esqueceu naquela, de ele escalar esqueceu uma uma rodada Uma naquela rodada, hora. eu acho que Ele sim. fez, acho que 12 pontos. Teve uma que ele esqueceu, até foi bem, se eu não me engano. Ah, não foi mal. pessoas que esquecem, eu já começo a É, esquecer. Como a gente falou. Mas eu acho que assim, se empenhar, talvez soube. Mas, cara, mesmo se for subir,
Aí eu acho que nesse caso o dinheiro é limitante. Eu só Daí não o entendi. cara ali Eu só não entendi tem uma que ser coisa. roupas. Observação, 981, EP 990. Então a é próxima. uma rodada esquecida, desleixada. E vai passar o EP. Vai passar. Lanterna o Edu, 933. Aí a gente faz uma pergunta e quando ele for ver o vídeo ele vai responder pra gente lá no chat. Ou não, né? Não, responde mas porra se nenhuma. responder, eu quero que ele fale o grau de comprometimento que ele tem com o seu clube. Exatamente. Eu Se sei. tem ou não- Zero. Zero. A gente espera que seja isso, né? Porque se deve entender mais de futebol que isso. E a gente espera que melhore uma hora, porque sem o EP na última posição, talvez a gente não ria mais, porque tá virando clichê. Né? Mas se a gente ficar na última posição, seria uma coisa eu engraçada. bem honestamente, eu só não entendi. É o Por que a gente tá stand-up perdendo B, né? Por que a gente tá perdendo tanto tempo falando desse pessoal? Vamos passar para as copinhas. Eu vou mijar. Corta. Vocês vão ter que editar tudo isso, né? Não. Tem... Cara, vou mostrar aqui. Bom, Então vamos lá, vamos para as mais um clique, copinhas. 1, 2, 3 e... Não precisa mesmo. Tá bom. Vamos para a copinha. Vamos pra copinha. Então assim, Primeira copinha, vai falar. vamos, dados gerais, né? Gerais. Primeira copinha. Primeiro Vivi, 67.73. Segundo Cuba FC, 57.03. Em terceiro ficou o Mestre. O que é isso aí? É a pontuação? Não, É a pontuação da final. Ah, Essa tá. é- E eu fiquei na disputa terceiro e quarto, eu ganhei. No caso, Vivi venceu por 10 pontos. E eu ganhei na disputa terceiro e quarto. Muito bem. Com uma observação dessa copinha de 10 da liga, só não classificam 2, o EP não classificou. Isso é um ponto também que, né, a gente tem que frisar. Tem que frisar. Tem que frisar. A segunda copinha está em andamento. A partir de amanhã, Afinal, cabide claro. eu e Cláudio, É. a disputa terceira entre Zito e Siba, foda-se. E essa, mais uma vez, só pra gente frisar, né? O Zito Que- indo com uma... Primeira copinha, 2 grandes. E na segunda também. Na segunda copinha, 2 grandes na final. E eu não cheguei na final nenhuma, isso que eu fiquei puto. Vamos fazer a próxima final da copinha, nós dois? Vamos. Entendeu? Boa sorte. Só a gente não pode se pegar, né? Porque não... né? Vamos falar então da primeira famosa Libertadores. Fase de A Libertadores... Essa é uma coisa interessante, porque nesse não é você poder falar assim, ó, eu não passei de fase porque eu tive azar, ou era um jogo só, Cara, uma tinha rodada. muito Não, jogo. você teve uma fase de grupos pra classificar pros 5 melhores. grupos. Porra, Ida cara. e volta. Ida e volta, entendeu? Então assim, não tem desculpa de você falar assim, cara, foi um dia, um cara. Não, é ruim mesmo. grupo. É ruim mesmo. Então assim, faz tudo isso, não passa. Então assim, é uma das piores campanhas da Libertadores. A pior. Não passou. A pior isolada. É, pior Ele isolada. fez 6 pontos Nossa. de 24 possíveis. Então, entendeu? E assim, aí não consegue passar da fase pré-copinha. Acho que até o Dudu deve ter passado. Não, desculpa, esse acho que não. O Duda não entrou, né? Ele não entra, ele só participa do geral. Então vamos lá. Ainda na Libertadores, então na primeira nós tivemos como os 4 classificados Cuba FC, Mestre, Vivi e Mini Melo roubando a vaga de grande do Clau aí Então, nessas e semifinais. aí aqui, ó, aqui vai de encontro com aquilo que eu falei aquela hora. Levou sorte, Não é o O Claudião, Mini teve uma fase muito boa também. mas é que o Claudião ele teve uma gangorra pra baixo, bem numa hora que o Mini tava numa crescente, É. entendeu? E pegou as artes lá no final da Libertadores. Exatamente. Mas assim, desde aquilo ele tem mantido uma média bem alta. Ele Cara. deve ter tido uma. 6 pontos. É, 6 pontos, sensacional. Não, cara. E eu apostei no bolão que ele ia ser o último, hein, cara. Não Ai. acredito disso. Na semifinal tivemos um confronto que provavelmente tenha sido o melhor confronto individualmente falando até agora, desde que começou a Crypto League, que foi entre Cuba e Mestre, Foi sinistro. com a semifinal 100 a onde 93, ambos né? passaram de 90 pontos, Pô. 100 a 93. Na Vou outra ficar na dele. semifinal, Vivi com 99, Né, passou sim. pelo Mini com 75 pontos. É. Disputa terceiro e quarto, o Mestre venceu com 40 pontos a mais que o Mini. Pô, você tem Tá, duas medalhas de bronze, Dois, cara. dois bronzes. E Eu o não lembro, Mini, que eu não não sei lembro se levar. foi a primeira rodada que esqueceu ou não, mas fez 25 só nessa. Finalíssima da Libertadores, os dois que Os dois estão na brigando época pelo- estavam e liderando estão geral, brigando pelo já título tinham geral. feito a primeira final da Copinha. 91 para Cuba, 73 para Vivi, menção honrosa, primeira participação. Ele é o calouro que não é o calouro, né? Ele já jogava há muito tempo, mas ele é calouro na liga. Estou
contando com a final desse fim de semana, 100% de presença em finais. velho. Ó, E o meu time tá nesse invicto momento, na Libertadores, é o maior de São Paulo. Chupa Ciba. nesse momento, tanto o Ciba quanto o Vivi estão se mordendo, mas tudo bem. Vamos falar de patrimônio. Tá, Meiuca não precisa falar, né? Vamos citar os mais ricos para ver a discrepância do quanto o cara só quer dinheiro e foda-se a pontuação. até porque, né, cara? Terceiros e segundos lugares em dinheiro, que é eu e o Clau, 204 e 201. Cara, O idiota 220. tem 220. Meu Deus do céu, como é que você pode ter tanto dinheiro? Só pensa nisso. Não é, cara. Eu tô 220. tô trabalhando na categoria de base, tô jogando com 2 times, irmão. Caralho. Eu vou emprestar jogador aí pra fora e aí ano que vem eu tô com Não, mas- dinheiro ainda! 220. Cara, 220 é muito. bizarro. Eu tenho 170, eu não bizarro. sabe disso. Eu peguei, na rodada passada eu escalei por posição, filtrando por dinheiros mais caros. O meu time custou 202 dinheiros. E... Eu fiquei primeiro na rodada. então quer dizer que na última rodada o dinheiro pode ter feito diferença. Segundo Nessa turno, rodada irmão. foi bem, eu gastei Segundo turno, bastante. eu vou filtrar por dinheiro, por valor e que se foda. Caralho, até o fim. beleza. Surgiu. Irá ele adotar... Galera, surgiu Ei, o campeão a aqui, hein, cara. pergunta, Senti firmeza. irá ele adotar um filtro regular e parar com pardalcices? Isso é difícil. Difícil. Isso é difícil, hein, cara. Aqueles que precisariam de um empréstimo, 132, 131, Cara, não é possível. Zito e Edu, e lá, O bem último, 127,71 cartoletas. Eu preciso botar uma observação. Eu preciso colocar uma observação. Eu tinha mais que 127 cartoletas na Por motivos técnicos, a gravação foi interrompida. O estagiário foi demitido e o problema solucionado. Agradecemos a compreensão. dando. Meu ponto Olha é o aí. seguinte, a gente tem que implementar para o ano que vem que o Z3 vai ser excluído e rebaixado, a gente vai adicionar novos competidores. Não, mas eu acho que o último lugar, só. o último lugar seria bom, cara. O último lugar seria bom. Aí o último cara e penúltimo. É, último e penúltimo. Porra, Só o dois é último, bastante. cara. Dois, Esse né? que triste você ficar um ano inteiro sem poder jogar cartão. Vai que você. Mas é que, cara, você Cara, merece. tem né? depressão, Você eu vou merece. participar da liga. Mas você não merece. Ah, não, Você cara, ficar em merece. último. Eu tenho certeza que eu nunca vou ficar em último. É, olha, pode cuidado. Não, último Ó, não. tá gravado, hein? Tá gravado. Mas o último do turno pode acontecer, cara. Mesmo você com dinheiro, às vezes, né, Cuba? Mesmo você com Cara, dinheiro, pode fazer muita cagada. São 260 pontos de diferença. Agora, tem uma pessoa no meio dessas que a gente sabe que ele passa, ele olha uma vez, olha duas, ele vai, ele tenta, ele muda, ele se preocupa, ele tá fudido na cara, ele se empenha, ele nunca esquece. E ele é o EP. Ele é o EP! Então assim, o cerne da questão é, as pessoas que estão em volta de você talvez não vamos dizer assim, eles não tenham tanto empenho assim no Cartola como você tem. E aí é a hora que você pensar, porque talvez se cada um deles te prestasse um pouco mais de atenção, estaria lá em cima. E tem um slogan pra ele agora pro segundo turno, hein? EP, aceita ajuda. Pior que tá, não fica. É, cara, você tem a camisa, você tem a dica, agora é só seguir. Na humildade foi oferecido ajuda pro EP. Não uma, duas, 3, 4 vezes. Nunca ele nos ouviu. Ele nunca ouviu, e todas as vezes se ele ouvisse, ele teria pontuado. Ou seja, 5 vezes. Já teria mais de 1000 pontos. É, Já teria mais de Já 1000 teria mais de 1000 Já teria pontos, mais ia de ter 1000. pelo menos umas 150 cartoletas, não ia ser esse ridículo desse cara mais pobre. Dando. Então vamos para os troféus. Vamos. Mas Vamos lá. Vamos lá. Mestre, começando por você. Votos para Bam, 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 e e bum, bum, bum. Então, Bam Bam Bam, a gente já tinha até comentado anteriormente, né, cara? Na minha opinião, o Bam 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 dessa primeira fase é uma pessoa que mostrou que, mesmo estando ali muito pra baixo, conseguiu dar uma arrancada espetacular, chegando ali, tá brigando agora nos primeiros lugares. Então, pra mim, o melhor Bam 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 é o Clau. Na minha humilde opinião, Bam 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 não pode ser diferente do que o cara que está em primeiro e chegou em todas as finais, então meu voto vai para Cuba FC. Bam Bam Bam, todas as finais, primeira liga, 100% de presença, título da Libertadores, mais importante, já cheguei a ser quinto e cheguei lá, então é Cuba FC mesmo. Né? É, eu acho que Bam 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 ficou Cuba FC com 2 votos, bum bum bum. todo mundo parece estar em seu lugar. Mas uma pessoa, um time está decepcionando demais, que na minha opinião é o Mestre Coxa, que deveria estar brigando mais lá pra cima, né? Inclusive tendo em vista um título que poucos têm, que muitos almejam, né? Então eu acho que é uma decepção
E eu acho que se ele não chegar ali entre os 2, 3 primeiros, ele vai ser realmente o pior jogador. Porque, cara, falar que o EP vai ficar ali embaixo, qualquer idiota falaria. Na minha opinião, o Bum 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 vai ficar pro Duda, que entrou aí com uma novidade na liga. Você tá pegando pesado. Poderia usar o Cara, nem fator fala. surpresa, mas porra, nem no grupo não responde, Duda. Tá de sacanagem, né? Aparece mais. Porra, né? Bum 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 pra mim é o Duda. Pela expectativa que eu mesmo criei por ser Olha aí. possível grande adversário, eu Né? boto pra Bumbum. Não, Mestre Coxa, tá? o cara chega, olha a classificação do campeonato anterior, você vai imaginar o quê? Esse cara vai estar ali no agrião? Claro que não. Bum Bum Bum, Mestre Coxa. É. Vamos aos outros troféus. Patrimônio zero. Patrimônio, Tio Patinhas, Troféu Tio Patinhas, Troféu Tio Patinhas. Kubalski. Kubalski. Troféu Guilherme Melo. Troféu Pra aquele Guilherme que Melo. faz o maior papelão do turno. Pra Gui Melo. Só pra explicar, a gente ia Ia chamar ser de troféu troféu abacaxi. abacaxi. Só que a gente pensou, ou troféu EP. Só que às vezes as pessoas, o mundo afora, eles não sabem quem é o que é EP. E nada melhor do que Tem que o troféu saber. Guilherme Melo, Então, porque daí já sabe quem é Está o troféu. instituído Piada. o troféu Guilherme Melo. Ou Tiririca. Troféu Sono. Meu voto vai, obviamente, para Mini, por já esquecer 2 rodadas, e isso é coisa de 4 de ouro do baralho e pouca foi. Zé Orelha. É. Meu voto de troféu Sono é pro Mini Melo FC também. E eu acho que não poderia deixar de citar também o Zito, que além de tudo pediu pra sair do grupo, né? Então isso é pra quem Menção tá honrosa. dormindo, quem não tá nem aí, né? Você pode ser troféu bundão, né? Bundão também pode ser. Vou inventar um troféu? Troféu! Troféu bundão! Bundão! É isso, Então, é troféu isso. bunda mole. Dá mole pro Zito e tá tudo bem. E a Gangorra é o Rica. Gangorra é o Rica e o Gangorra chegou a estar em segundo e tá em penúltimo, velho. E eu cantei essa jogada desde a primeira rodada, hein, cara. E aí, pra finalizar, Então, o Pardal, que é, né? troféu Pardal vai por aquele técnico Eu que voto tem aqui. criatividade na hora de montar uma equipe. Eu que voto naquele que tudo escolhe tem peças desacreditadas. arriscar, mas tudo tem certo limite. Eu acho que o troféu Pardal vai pra aquele que consegue fazer uma mágica. A mágica de ter 220 dinheiro. e não conseguir estar no G4. Essa mágica, só um Pardal pra conseguir. Então eu vou falar uma frase que vai justificar a minha posição. Grandes ataques Ganham jogos. Grandes patrimônios ganham campeonatos. Grandes defesas. Me aguardem no segundo E turno. digo mais, Patrimônio uma histórico caixinha, Pardal. o futebol é uma caixinha de E surpresa. vice-versa. Que merda, hein? Entendeu? Então, assim, se você tá achando que vai acontecer uma coisa, às vezes pode acontecer outra. Clássico Fica é ligado. clássico. E não digo que sim, Claudião. não. Não escala Vanderlei. Claudião, pode escalar o Vanderlei EP, e EP por não. favor. EP não. não pegue ninguém do Santos. Eu Cara, que imploro zica pra você. você. Então, moçada, esse foi o nosso videocast da Crypto League do primeiro turno. Eu ia falar assim, se tiver aprovação da galera, a gente vai fazer mais uma edição. Se não tiver aprovação da galera, eu Faz quero que duas. vocês se fodam. Aí. EP, tá chegando a lanterninha. Não, ei. Tá chegando a lanterninha. Eperirica. Pior que tá, não fica, bestado. Cara, EP é demais. Quantidade essa que muitos já tinham adquirido na terceira rodada. Eu tinha. Eu também. Acho que o mestre quase também. O quê? Né, mestre? O Messi tá jogando aqui Não, no Crush tô- na hora do videocast. Um minutinho. Estamos falando do EP com o dinheiro. De novo isso?